Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião. Quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021. Você sabe o que significa isso? Que amanhã é dia 13 e é uma sexta-feira. E sabe o que isso significa? Nada, porque amanhã é simplesmente mais um dia e a crendice popular diz que é um dia assim, né? É mais agosto, essas coisas todas. Mas o Opinião está de volta na quinta. Hoje a gente vai entrevistar, aqui já está a postos com a gente, o deputado estadual tucano, Carlos Avalone. Mais uma vez ele vem aqui à bancada do Opinião conversar conosco, não é? Porque o deputado Avalone, ele tem aqui, por exemplo, argumentos e assuntos para discorrer conosco, por exemplo, sobre o meio ambiente, a comissão de orçamento, tem uma LDO aí que teve audiência pública e outros assuntos mais. O PS, rapaz, não há de ver que tem aí um negócio que o PSDB quer lançar um candidato a presidente da República ano que vem. O Dória sonha, sonhar não custa nada, mas o Eduardo Leite, lá do Rio Grande, também sonha. Parece que está mais forte aí internamente, mas sobre esse assunto nós vamos conversar. Aliás, pelo menos o governador do Rio Grande do Sul parece que vem aqui agora nos próximos dias aqui, não sei se o Dória vem também. Mas o Opinião de hoje, como sempre, tem o Lorenberg Alves, meu companheiro de todas as noites aqui. Muito boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, um grande abraço, mas um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, você pode interagir conosco, você pode mandar sua pergunta, sua sugestão, pode ser uma crítica também, não é? Pode ser um elogio, ninguém é de ferro. Aqui está a postos aí, você vai ver aí, ó, 999322529, é o WhatsApp do programa Opinião, que está a postos o deputado Avalone. Bom recebê-lo aqui, viu, deputado? E obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes de mais nada, parabéns aí pelas bodas de Esmeralda, porque o deputado e a digníssima vereadora Maria Avalone completaram agora recentemente 40 anos de casados. E aí eu estou aqui em nome do grupo aqui, especialmente do Opinião, parabenizando aí por essas 4 décadas. Rapaz, aguentar um marido 40 anos não é fácil, né? E vice-versa também, né? As manias e tudo mais, mas aí o amor acaba solidificando, imagino eu, né? Tá aí a prova viva, muito obrigado por ter vindo, parabéns pelas bodas de Esmeralda. E a primeira pergunta é: audiência pública para discutir a lei de diretrizes orçamentárias, rapaz. Eu fiquei acompanhando isso pelas redes sociais e eu vi muita gente, mas menos o povo, né? Quer dizer, tinha lá representantes do governo, da Assembleia, daqui, da colar, mas o povão que eu gostaria de ver, porque é uma matéria orçamentária, um assunto orçamentário, não estava lá. Primeiro, o que o senhor pode usar como argumento? É a pandemia que afugentou esse pessoal de lá? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. A todos os ouvintes aqui nosso. É um prazer imenso estar com vocês aqui. E o gostoso daqui é que tem tempo para falar. Fazer piadinha também de casamento. E antes de responder a sua pergunta, eu quero mandar um grande beijo para Maria e agradecer pelos 40 anos que ela está comigo, que eu estou com ela, pelas 3 filhas, agora 3 netos, o terceiro está vindo agora. E eu sou muito feliz de ter uma bela companheira que nem você. Muito obrigado, meu amor. Se eu soubesse que eu ia falar isso, eu ia falar ali pro Bafo, então pro menino colocar um fundo musical aí da Titanic, alguma coisa assim. Dá tempo ainda. Mas olha só, a vereadora Maria Avalone, parabéns. Tá, e também pelo trabalho que está sendo feito lá na Câmara. Inclusive eu liguei para a senhora aí na semana passada, a senhora não estava podendo falar, não sei o que estava fazendo, mas aí nos próximos dias a gente quer a senhora aqui na bancada também. Vamos convidar, tomara que a senhora venha. Mas por favor, pode continuar aí. Bom, sobre a LDO, realmente eu comecei a LDO hoje, a audiência pública, falando exatamente o que você disse, Paulo. Eu fico muito chateado de a gente não ter uma participação maior. Não se dá o valor a essa discussão que é tão importante. E nós fizemos discussões importantíssimas lá hoje. Realmente só havia pessoas do governo, todos participaram efetivamente, e algumas pessoas
de outras instituições, a Federação das Indústrias, mas assim, a participação mais popular, ela faz falta. Ela faz falta porque nós estamos discutindo ali as metas, Sim. a diretriz do que vai acontecer no ano que vem. E tem assuntos extremamente importantes lá. E a pandemia atrapalhou, sim, mas eu já participei de várias audiências de LDO e de LOA também, e todas elas têm pouca participação. Quando era presencial, a gente chegava a ter 70, 60. O que eu senti falta lá foram os sindicatos que não participaram, de funcionários públicos, que sempre participam, mas houve sim uma participação, como sempre, muito fraca, e isso tem que mudar, e nós temos que divulgar mais, nós temos que arrumar canais melhores, mas o orçamento tem que ir para a população. Não seria porque a sociedade está meio desacreditada com a classe política? Ah, eu vou lá o quê? Não vai dar em nada. Não tem muito esse pensamento na sua avaliação? Pode ser, mas assim, tudo passa pela política, a gente goste ou não. Não tem nada da nossa vida que não tenha uma influência política. A educação tem, a saúde tem, os impostos tem, a energia tem, a água tem. Sim. Tudo passa pela política, né? Então, se a gente ficar desacreditado, só vai piorar. Então, é hora de nós acreditarmos, principalmente na política, e aí tentar melhorar os políticos. Professor Lemberg. Deputado, antes de mais nada, nossa alegria, prazer e honra de tê-lo mais uma vez aqui. O programa ganha, mas ganha muito com a presença do senhor. Eu vou entrar nessa mesma esteira, deputado, e aí eu vou fazer 3 perguntas. A primeira delas é exatamente que o governo projeta uma renúncia fiscal de mais de 5 bilhões de reais. E aí a minha primeira pergunta é nessa direção. O que significa, de fato, essa renúncia fiscal para o conjunto da população mato-grossense? E a minha emenda nessa pergunta aí será que isso aí não pode trazer mais aquilo que a gente viu de forma muito negativa nos últimos anos aí, que foi o estupinho para se abrir aí CPI no âmbito da Assembleia? Porque se a gestão fiscal e de incentivos fiscais não for bem gerida, não for bem conduzida, pode suscitar nisso, né? Bom, vamos lá. Bom, o incentivo fiscal e renúncia fiscal é o meu métier. Eu trabalho com isso, fui o responsável no governo Dante de Oliveira pela criação da maioria dos programas de incentivos fiscais. E lembro que por mais de 10 anos essa discussão nunca foi importante para a sociedade. A sociedade conhecia os incentivos fiscais, a sociedade defendia os incentivos fiscais, a sociedade acreditava nos incentivos fiscais. De um certo tempo, isso mudou. Eu não consigo identificar exatamente os motivos, mas quando se mudou a forma de se falar dos incentivos fiscais, quando se mudou, tirou aquele incentivo fiscal que era para cadeia produtiva, que você entendia mais, e que quando o Dante de Oliveira falava assim, é muito melhor você ter 30% de alguma coisa do que 100% de nada, quando ele explicava, e ele tinha uma facilidade de fazer essas explicações, os incentivos fiscais não eram contestados. E há mais de 10 anos, talvez, essa é uma pauta que não sai da mídia, é uma pauta que já promoveu 3 CPIs, a terceira, e eu estou participando dela agora. Então isso me entristece. Entristece porque eu sei a importância dos incentivos fiscais. E eu sei que se a gente tivesse 10 milhões de incentivos fiscais, seria melhor para o Estado. Bons incentivos. Boa renúncia. Nesses 5 milhões que você precisamente informou, nós temos os incentivos fiscais para a Bolsa, para a cesta básica. Nós temos os incentivos fiscais para a energia elétrica, que quem consome de 0 a 100 quilowatts não paga nada, 0%, você tem que colocar nos incentivos fiscais. Você tem o do IPVA, que é para a população. Você tem diversos incentivos que são direto para a população. E eu falo isso e as pessoas não entendem. E as pessoas não confirmam. E as pessoas voltam no mesmo tema e com as mesmas desconfianças. Eu discuto isso com o Fórum Sindical e na última vez, graças a Deus, o presidente da Assembleia falou, a partir de hoje, Avalone, esse desafio que você faz ao Fórum Sindical, olha só, desafio. Eu estou pedindo ao Fórum Sindical
que sente comigo numa mesa com técnicos do fórum e com os meus técnicos, com os meus parceiros, com os meus colaboradores, para discutir os incentivos fiscais, para me explicar, para me mostrar que eles são bons. Tem incentivo ruim? Provavelmente. Mas eu defendo os bons incentivos fiscais, os que geram emprego, o que atrai investimento, aqueles que são bons para a sociedade. Como foi o programa do algodão? Alguém discute o programa do algodão? Tinha 1% de algodão no Mato Grosso, fizemos um programa que, aliás, começou pela iniciativa privada, foi os produtores que trouxeram para nós, o Dante melhorou ele, nós melhoramos ele, e ele se tornou, Mato Grosso se tornou o maior produtor de algodão do mundo, com 70% da produção de algodão do mundo, gerando milhares de empregos, milhares de empregos. Eu gostaria que as pessoas, eu queria convidar as pessoas a ir numa fazenda que tem algodão plantado. E vocês vão ver quantos tem fazenda com 400 empregos, 300 empregos, 250 empregos. Como que se contesta isso? Quer dizer, então assim, isso gira a economia, isso gira energia, isso tem a desencaroçadeira de algodão, isso gera energia na indústria, na agroindústria. Então assim, incentivo fiscal, eu estou pronto para discutir com quem quiser discutir os incentivos fiscais. Agora, essa contestação dos incentivos fiscais já está na terceira CPI. Terceira CPI. Quer dizer assim, existe algum estado que não dá incentivo fiscal? Existe algum lugar que não tem incentivo fiscal? Então, o senhor está pronto para discutir isso? O incentivo fiscal, ele vem para dar a competitividade ao produto de Mato Grosso. Por o dedo não é para colocar o dinheiro no bolso de ninguém. Se alguém estiver colocando dinheiro no bolso com incentivo fiscal, a CPI vai identificar, o Ministério Público vai identificar, as controladorias vão identificar e a Secretaria de Fazenda melhorou muito os seus controles. O deputado, o incentivo fiscal, assim, o senhor falou muito bem aí que uma das funções desses incentivos é gerar emprego. Ótimo. Ah, mas tem fazenda gerando 400, outros 200, outros 300, tudo bem. Agora, há o papel da Assembleia de fiscalizar aqueles que, porventura, não estejam cumprindo aquilo que foi acordado, que é gerar emprego, né? Porque se não houvesse essa desconfiança, não haveria sequer a necessidade de instalar a CPI, por exemplo, né? A CPI é para investigar outras coisas também, mas inclusive isso, se o figurão, o cidadão, a empresa, estaria ou não cumprindo aquilo que foi acordado. Esse é um ponto. Cabe à Assembleia também fiscalizar isso. E aí eu quero também, eu interrompi o Lourenberg, que tinha 3 perguntas, mas eu vou inserir aqui no meio. A agroindústria. A agroindústria, o Lourenberg sempre fala nisso aqui também, que é uma ausência sentida aqui no estado de Mato Grosso, né? Quando poderia, o algodão, por exemplo, poderíamos ter que fábricas aqui e gerar muito mais, se são 400, poderia ser 1.400 ou bem mais, não é? Então, alguma coisa deve estar fora da ordem que talvez, na minha avaliação, já é a opinião, CPI não resolve. Aí tem que ser iniciativa do governo, é coisa de gestão. Ok. Bom, o programa é opinião, então estamos dentro do tema. Então vamos lá pelas opiniões. Então, você citou o algodão novamente e eu acho muito bom citar o algodão. Quando nós fizemos o programa do algodão, o primeiro programa de incentivo, que é o ProAlmate, ele foi o ProAlmate para a agricultura. Foi para plantar mais algodão. Em seguida, eu fiz o programa do ProAlmate Indústria, que era para industrialização. Eu viajei o Brasil inteiro, onde tinha produtores de algodão, onde tinha indústria de algodão, eu visitei. Eu falei em Santa Catarina, eu falei em Minas Gerais. Em Minas Gerais eram só pessoas de cabeça branca. Impressionante. Todos na terceira geração. Olha só. De indústrias de algodão, de indústrias têxteis. E todos falaram, olha, a indústria têxtil vai para Mato Grosso assim que tiver certeza que a produção não vai morrer. Porque algodão é uma coisa muito complicada. Porque você começa a plantar, ela é 3 vezes mais cara para plantar do que a soja. Custa 3 vezes mais, e quem quebra plantando algodão, só recupera plantando algodão. Não consegue plantar outra coisa para recuperar. É mesmo? Não sabia disso. Então é uma cultura que é difícil para o agricultor tocar ela. Então assim, aí nós já estamos com 15, 20 anos de algodão. Então nós já tínhamos que estar com uma indústria têxtil melhor aqui. Nós avançamos na fiação, nós temos em torno de 6, 7, 8 fiações em Mato Grosso, já gerando o fio. Temos alguma coisa de tecelagem, muito pouca. Poderíamos ter muito mais, mas isso aí precisa deste tipo de trabalho. Viajar o Brasil inteiro, conversar com todo mundo,
trazer e discutir o problema e fazer uma coisa muito clara. Por que que o cara não sai de lá para vir aqui se o algodão está aqui? Você vai em Campo Verde, é fantástico ver. Você tem a fiação aqui e a plantação de algodão do lado. Que coisa maravilhosa. Parece que é só atravessar, buscar o algodão e colocar para fazer o fio. Mas, qual que é o problema que ele tinha? Lá tinha problema de energia, grave. Campo Verde tinha um problema de energia gravíssimo. Está melhorando, mas ainda é grave. O problema a questão dos fios, ele é muito sensível. Então, quando tem uma queda de energia, por menor que ela seja, dá um prejuízo imenso. Isso quebra todos os fios no fiador. Aí o cara tem que... A máquina vem consertando um por um. Um por um. Eu fiquei lá observando isso. O que nós fizemos? Levamos o presidente da Energisa lá para olhar. Já várias vezes, quando eu era secretário de Estado. Rapaz, nós precisamos melhorar isso aqui. Nós precisamos resolver isso aqui. Então, assim, nada acontece por acaso. As coisas acontecem quando nós vamos atrás e vamos buscar o investidor. E entender por que é isso. Agora, tem uma crise no algodão. Qual que é a crise do algodão? É na indústria têxtil. A indústria têxtil do Brasil está em crise. Então é muito difícil você trazer uma tecelagem de lá para cá, porque hoje elas estão completamente com uma produção a menor. Está produzindo 50% da sua capacidade. A China entrou muito violenta nisso. O produto chinês é muito barato. Então, existe uma questão de mercado internacional, existem outros problemas, como a energia e outras coisas que nós precisamos resolver. Torenberg. Deputado, eu tenho mais duas perguntas para para fazer. E a segunda no segundo. Mas eu vou deixar essas duas perguntas para o bloco seguinte, mas para fazer uma provocação. Vamos lá. Uma provocação mesmo. E o senhor entende muito de incentivo fiscal. Eu, particularmente, deputado, eu defendo o incentivo fiscal. Só não vejo a contrapartida desse incentivo fiscal. E aí eu estou provocando uma reflexão do senhor. Em 2012, eu estava na Universidade de Lisboa, fazendo uma pesquisa na biblioteca, encontrei um professor francês e nós começamos a bater papo, a conversar. E eu, não sei por que razão, toquei no assunto da questão do incentivo fiscal, que é uma guerra fiscal no Brasil. Quando eu falei que aqui no Brasil, em Mato Grosso em especial, a contrapartida é o emprego, ele começou a rir. Porque emprego não é contrapartida, de nada. Se eu colocar uma fábrica, eu estou provocando mesmo, sim, deputado. Se eu colocar uma fábricazinha no fundo do quintal, vai chegar o momento que eu tenho que contratar o meu filho, ou a minha esposa, ou o vizinho. Então, emprego não é contrapartida. E o que é contrapartida? São exatamente as ações sociais. A empresa deveria, independentemente se é rural ou urbana, deveria trazer incentivos na área da educação, na área da saúde. Por exemplo, a escola em Cuiabá precisa de 1000 computadores. A empresa, como incentivo fiscal, como contrapartida, vai doar os computadores e vai manter os computadores. Com isso, a comunidade escolar vai fiscalizar a ação daquela empresa. Aí você tem contrapartida. Eu estou provocando o senhor, deputado. Sem problema nenhum. Então, veja, não faltou exatamente esse ponto, deputado, para a gente pensar exatamente na contrapartida de empresas e de pessoas, ou melhor dizendo, empresários que recebem o incentivo fiscal? Para provocar, então eu vou provocar mais ainda. Então, mas geração de emprego não é uma não ação é social, contrapartida. Mas não é uma ação social? Mas quando você cria uma fábrica ou tem uma produção, você automaticamente é obrigado a contratar. Inevitavelmente vai contratar. Vai contratar. Queria que você respondesse em 1 minuto e meio para a gente ir para o break. Primeiro quem falou isso da contrapartida do emprego foi o Paulo, por isso que ele reagiu com você, não fui eu. Tá? Mas eu vou responder assim mesmo. Tá, assim, então, vamos pensar nisso. Se criar uma coisa no fundo do quintal, o emprego vai acontecer, mas se não criar, não vai. E esse emprego só vai acontecer, um exemplo claro agora é o etanol de milho. O etanol de milho está fazendo uma nova revolução em Mato Grosso.
Vai poder viabilizar agora o etanol de milho, o etanol duto, vai poder viabilizar um monte de coisa, porque nós estamos aumentando extremamente a nossa produção por causa do milho plantado. E o preço do milho foi lá para cima. Hoje já tem gente pensando em plantar mais milho do que soja, embora sejam safras diferentes, porque a safrinha do milho era só para utilizar o espaço. Hoje não. Hoje ela já é uma cultura importante no estado. Quer dizer assim, então, e a guerra fiscal, ela acabou. Né? Ela acabou. Em 2012 era uma coisa. Né? O francês, quando conversou com você, ele vivia num país que provavelmente não tem mais a guerra fiscal. Mas hoje, enquanto ela existiu, se Mato Grosso ficasse parado, Mato Grosso não receberia. Nós estamos a 2.000 quilômetros do Pacífico, do Atlântico. Nós temos um monte de dificuldades e temos algumas vantagens. Um sol maravilhoso, um clima espetacular e temos uma produção que a partir disso, lá de 95, 94, começou a crescer exponencialmente. E aí nós podemos pensar na agroindústria, que é, sem dúvida nenhuma, a solução para o nosso estado. Então, assim, buscar isso, que vem com emprego. Agora, veja bem, 400 famílias, eu falei num negócio de algodão. O que essas famílias fazem com o salário que recebem? Elas vão consumir energia, vão gastar no supermercado, então, a economia, ela gira de tal forma que é muito difícil até calcular, embora vocês, economistas, e eu na equipe temos economistas, eles calculam isso, tem algumas fórmulas econômicas que dão esse cálculo, mostram o que significa na economia quando você atrai um emprego. E o emprego da indústria é um emprego qualificado, como hoje é um emprego da agricultura também. Está tão tecnificada que hoje ela tem uma qualidade muito grande. Tem um operador de máquina aí ganhando 5, 6, 7 mil reais. Quer dizer assim, mudou. O que está faltando é qualificação. E quando a gente entrar na questão da LDO, ou voltar nela, nós vamos voltar nesse fato também. Ok, a gente vai e vamos voltar sobre isso aqui. Eu falo esse negócio de geração de emprego, rapaz, porque não é... Ó, Mauro Mendes, Pedro Taques, o que teve antes do Pedro Taques, que foi o Silval, salvo engano, sabe, Blairo Maggi, todos tiveram essa alegação, inclusive os próprios secretários de Indústria e Comércio falavam e todo mundo diziam que um dos fatores era gerar emprego como um atrativo. O Lourenberg está dizendo assim que não, que isso não devia ser, porque isso ocorre de forma natural. Mas, pelo menos, é o que é alegado pelos gestores aí do estado de Mato Grosso. O Opinião está ao vivo, entrevistando nesta noite aqui o senhor Carlos Avalone, que é deputado estadual, e vai continuar conosco aqui, falando mais, sabe tudo sobre a questão de incentivo fiscal. Vamos falar sobre a LDO e a sua participação também aqui via WhatsApp. Já já a gente volta, um instante só. Muito bem, nós estamos de volta aqui com uma entrevista com o Carlos Avalone, deputado estadual pelo PSDB. Vamos correr aqui, porque tem muito assunto aqui, tem que falar de política também, rapaz. Olha só, o Gazeta Digital, que tem nesse instante alguns destaques, tais como aqueles que dizem respeito à pandemia da Covid-19. 23 morrem, 1.200 pessoas são infectadas pela Covid em 24 horas. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, na tarde desta quinta-feira, dia 12, mostram que Mato Grosso notificou 23 mortes e 1.232 novos contágios pela Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com a pasta, Mato Grosso registrou até o momento 503.204 contágios, 13.110 mortes. Do total de casos, em 479.803 ocorrências, as pessoas infectadas se recuperaram da doença. Contudo, outras 8.972 seguem em isolamento domiciliar por conta da Covid-19. Paralelamente, 382 pessoas estão internadas em unidades de terapia intensiva, enquanto 256 estão em enfermarias. Outro destaque também no Gazeta Digital. O ex-diretor administrativo e financeiro da Secretaria de Saúde, Oséias Machado, negou ter comprado os remédios próximo do prazo de validade e que, posteriormente,
venceram dentro do Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos de Cuiabá, CEDMIC. Durante depoimento à CPI na Câmara de Cuiabá, nesta quinta, 12, o gestor transferiu a responsabilidade para os ex-secretários adjuntos e alegou ter, aspas, esquecido do nome de outros integrantes que faziam parte dos processos licitatórios que passavam pela pasta. Abre aspas. Essa demanda vinha do CEDMIC e dos adjuntos. Na minha função, eu apenas atuava para adquirir aquilo que estava sendo demandado. Eu não interferia no quantitativo e não consigo lembrar valores e também quantidade de compra de medicamentos, fecha aspas, disse aí o ex-diretor Oséias. Então tá, estamos de volta então aqui, vamos retomar, eu vou passar a bola para o Lorenberg, que eu interrompi lá no bloco anterior, que ele possa retomar aqui o seu raciocínio e sua sequência de perguntas. Mas a interrupção foi muito valiosa, porque provocou uma conversa muito boa, né, deputado? Verdade, verdade. Mas, deputado, voltando para o projeto de lei 449, e aí já entro na minha segunda questão, todos falam, pelo menos eu ouvi algumas pessoas dizendo que ele projeta um cenário muito positivo para o estado de Mato Grosso. O senhor é partidário desta mesma ideia? E o senhor pode realçar um ponto que nos coloca com clareza que há um cenário positivo no estado de Mato Grosso a partir disso aqui? Bom, o estado de Mato Grosso ele está economicamente na questão de gestão indo muito bem. Se você for olhar pelo lado da economia, você vê um superávit do ano passado de em torno de 3 bilhões e nos primeiros meses, no primeiro quadrimestre, na primeira audiência pública que eu fiz, um superávit de mais 2 bi. Então nós estamos falando de quase 5 bilhões de reais em superávites. Então esta gestão, ela está muito bem, parabéns ao governo Mauro Mendes, parabéns à Assembleia que ajudou nas leis do primeiro ano, inclusive dos deputados da gestão passada, que no primeiro mês tomaram algumas atitudes, certas ou não, mas que deram este resultado, que contribuíram para este resultado. E na LDO, isso aparece em forma de metas, não aparece em forma de resultado, de dinheiro, nós não discutimos esse superávit lá, porque ele vai aparecer na LOA, que é a lei orçamentária. Bom, mas nas metas, ele aparece quando você fala da estrada, então são 680 quilômetros de estradas novas que vão ser feitas em 2022, são 2.300 quilômetros de estradas que vão ser recuperadas, uma quantidade imensa de pontes que vão ser construídas. Você pega na educação, o lançamento ontem do Alfabetiza, que é um programa fantástico, né? Se as metas forem alcançadas, e eu acredito que serão, só na área do Muxirum, que é da alfabetização, uma proposta de 50 mil pessoas nos primeiros 6 meses. Nós estamos falando de um estado que foi anunciado ontem pelo secretário, que tem perto de 200 mil analfabetos ainda, acima do Centro-Oeste, números que nos envergonham e que o governo vai correr para buscar isso. Isso são resultados sociais, resultados importantes. Mas e qual que é o lado que nós precisamos avançar mais? E que eu questionei na apresentação da LDO. Justamente o problema dos desempregados e das pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza. Nós temos ainda 360 mil pessoas em Mato Grosso que vivem com menos de R$100 por mês. Menos de R$100 por mês. Dados oficiais Dessas pessoas, 100 mil estão sendo atendidas pelo Ser Família. Estão recebendo R$100 do governo. Então, com mais os 80 ou alguma coisa que recebiam, estão chegando a quase R$200 por mês, que é muito pouco, é quase nada, ok? Mas além dessas, ainda tem mais 200 e tantas mil pessoas. Essas pessoas, elas estão tão mal pessoalmente, né? Estão não acreditando nelas, que elas precisam de estímulo. Se o governo vai agora, com a decisão corajosa do governador Mauro Mendes, por iniciativa da Assembleia, que foi a questão da ferrovia estadual, que foi uma PEC, que é da minha autoria, do deputado Botelho e da deputada Janaína, e que nós consentimos, através da Assembleia, que o governador pudesse
fazendo um chamamento público para fazer a ferrovia, que há mais de 50 anos nós sonhamos, e que é a única ferrovia que vai vir a Cuiabá, porque as outras são muito importantes para Mato Grosso, mas não vão chegar a Cuiabá, que nem a Ferrogrão e muito menos a FICO. Esta vai vir um braço para cá, um ramal para cá e vai ser importante. Ela vai gerar em 4 anos mais de 100 mil empregos, mas esses 360 mil mato-grossenses não estão incluídos nesses empregos. Eles não estão preparados, eles não estão capacitados. E aí na LDO estava lá uma meta de 10 mil para 2022. E eu falei, olha, está muito acanhada. Nós precisamos de um projeto aqui, como o governo fez no Alfabetiza. Ele pegou e resolveu o problema de 25% no primeiro ano, nos primeiros 6 meses. 50 mil pessoas vão ser alfabetizadas. Nós precisamos capacitar 50, 60, 70, 100 mil pessoas no ano que vem. Então, assim, eu cobrei isso e propus, porque eu também não gosto só de cobrar. Ali estava o presidente da Federação das Indústrias, que pode participar disso efetivamente, porque tem o Senai, tem a Federação do Comércio, com o Júnior Verdão, que é um cara extremamente sensível, tem o Normando da Famato, que também tem instrumentos para isso, junto com o governo, que, através do Senar. Eu vou fazer um convite para dentro da comissão de fiscalização, nós reunimos os secretários das áreas, entre eles CECITEC, Secretaria de Assistência Social, onde está essa meta de 10 mil empregos, a própria educação, através do Alan Porto, porque o presidente da federação colocou uma coisa a mais, não é só capacitar, nós precisamos também elevar a qualidade do ensino em algumas áreas. Então tem que qualificar e capacitar. Então eu pedi para que isso a gente consiga alterar. A LDO vai ser aprovada, eu vou fazer uma emenda nesse sentido, discutindo com o governo, discutindo com essas secretarias, e nós vamos tentar aprovar uma lei orçamentária que atenda essa qualificação e essa capacitação, porque não é justo que a gente vá trazer gente de fora para ocupar esses empregos. O deputado Avalone traz aqui 2 números assim que assustadores, que a gente sabe que o negócio é grande, mas aí quando você vê os números ou ouve os números, você fala de 360 mil pessoas abaixo da linha da pobreza. R$100 é o valor por mês, R$100. E fala também de outro número que é mais ainda, deixa a gente mais ainda atônito e triste, que é o dos analfabetos, 200. E aí, assim, como discutir LDO, como hoje, por exemplo, se não abordar de forma muito firme e eloquente a questão social e fazer com que isso conste lá. Por exemplo, levar os 10 mil para 30, 40 mil. A questão da habitação, por exemplo, também. Porque a habitação tem que estar a contento no estado que está bombando, está no azul, pelo menos é o que a gente tem informação aí. Vocês lá do parlamento têm informação também que o negócio está bom para o estado em termos de arrecadação. Eu acabei de falar, não está bom, está ótimo. Se tivesse bom... graças a Deus que está ótimo. Agora nós precisamos fazer isso, fazer com que isso volte em ações. Ações de obras, importantes, mas tem que vir para o social. Concordo com você, gênero, número e grau. Casa popular. Na meta estava lá 200 casas. Aí eu fiquei assustado, né? Eu falei, poxa, como que o governo coloca aqui 200 casas? É tão pouco. Mas aí eu questionei a Secretaria de Fazenda e o secretário, logo em seguida, adjunto, o Capistrano, deu a resposta. Ele falou, não, o governo fez um programa que é através do MTPAR, onde é feito um chamamento. As prefeituras trazem o projeto ao MTPAR e o governo participa. Então, a iniciativa vem da prefeitura. Então, lá está aberto com recursos suficientes para fazer um grande programa de habitação. Como o número não foi me passado, porque ele não tinha, eu pedi para que isso fosse me encaminhado para a nossa comissão de fiscalização nos próximos dias, para a gente poder fazer uma avaliação junto com os segmentos que precisam dessas casas para gerar também mais empregos, para que possa, porque é um gerador de emprego fantástico. Sim. Aquele programa porque antes o FETAB não atendia a habitação, né? Acho que no começo era um pedaço muito pequeno para habitação. O governo Blairo Maggi é que aplicou 30% dele para a habitação e fez um grandíssimo programa de habitação. Logicamente que casado com o programa da Caixa Econômica. Nós estamos com um problema sério. O programa do país da Caixa Econômica não está funcionando adequadamente. Então, fica difícil para os estados acompanharem sem o apoio federal. Então, precisava ter aí um casamento.
Eu lembro que no programa que o Blairo fez naquela época, ele fez um programa onde ele entrava com parte da infraestrutura, com os recursos do FETAB. Então viabilizava a casa, ficava mais barata para quem comprava a casa. Porque a infraestrutura ele fornecia, água, luz, então isso era fundamental. Professor. Deputado, eu vou sair um pouquinho fora do que nós até agora estamos conversando, mas falando ainda da Comissão de Fiscalização. No dia 23 de março, o Valmir Moreto fez uma fala, e eu peguei um trecho dessa fala, entre aspas, é aqui na Comissão de Fiscalização, exatamente no momento que o senhor foi eleito presidente da comissão. É aqui na Comissão de Fiscalização que é discutido e votado o orçamento do Estado. E neste momento a Assembleia Legislativa precisa ter atitudes para votar matérias que sejam necessárias à manutenção da vida e do equilíbrio, tanto do Estado quanto da população. Eu gostaria muito de ouvir o senhor um comentário sobre isso, mas com uma perguntinha para provocar. Quando eu falo provocar, deputado, é no bom sentido. Eu tenho certeza disso. Como que a Comissão de Fiscalização pode defender a manutenção e o equilíbrio da população? Vamos lá. Nós começamos aqui o nosso debate, vocês elogiando que eu sou um conhecedor do ICMS, ou melhor, dos incentivos fiscais. A vida inteira trabalhei nessa área, então preciso conhecer alguma coisa. Eu não sou tanto, mas conheço realmente os incentivos fiscais. Acontece com a Assembleia a mesma coisa. Se a gente não tiver uma equipe muito qualificada para discutir o orçamento, e não é na hora que é a apresentação da LDO, é durante o ano, durante a construção disso. Nós temos pessoas muito competentes, sempre tivemos lá, mas a forma de tratar, eu sempre questionei um pouco isso, que nós precisávamos fazer um acompanhamento diferenciado. Então o que nós já fizemos e casou com o que a mesa diretora também queria. Nós e o nosso secretário, ex-deputado José Domingos, que sempre foi um estudioso também do tema, ele também estava com a mesma linha. Logicamente, com o apoio do deputado fica mais fácil e da mesa diretora. Então, nós estamos criando lá um grupo de estudo do orçamento e da elaboração dele. Eu estou recebendo um relatório todo mês já de como está as finanças, de como está acontecendo, e eu estudo todo mês essa questão. Então, quando chega e eu começo a discutir as metas na LDO e tal, porque antes você assistia, e eu participei de várias, inclusive dirigi várias, a gente ficava ouvindo, e tinha dificuldade de fazer os questionamentos. Você vê que agora eu fiz vários questionamentos, defendi algumas pontas, falei da falha de outras, né, com o intuito de melhorar. Mas por quê? Porque nós estamos melhorando a qualidade da informação. Então eu tenho recebido informações e tenho passado aos deputados para que a gente possa entender melhor o orçamento, que também não é uma peça fácil de ser compreendida e discutida. Então isso, nós estamos criando, foi criado já por decisão da mesa, uma comissão ou um conselho, que ela vai ficar vinculada à comissão de fiscalização e ela vai fazer este trabalho, trazendo todas as informações e fazendo todas as análises. Eu já tenho recebido, já há 2 ou 3 meses, um relatório a cada tempo, faz parte dessa comissão o Guilherme Miller, ex-secretário de Fazenda, professor da universidade, teu colega, pessoas que têm experiência no assunto, a professora Rosângela Saldanha, também na Universidade Federal. Quer dizer, são pessoas e outros técnicos da própria Assembleia que vão fazer parte de um grupo que vai nos ajudar a ter as informações necessárias para a gente possa fazer um debate mais qualificado. Ok. O Luneberg, se tiver mais sequência, a gente vai ter que fazer no segundo bloco, no último bloco, porque a gente tem que ir para o intervalo. A gente tem que ir para o intervalo comercial. Eu entendi já. Eu estou louco para falar de política, vocês não falam. Para o Luneberg, a pergunta que ficou, a gente faz no próximo bloco. É isso. Voz do Além. O Opinião dá um tempinho só e volta já já. Estamos de volta ao vivo aqui nessa noite, entrevistando aqui Carlos Avalone, deputado estadual pelo PSDB. Falamos de
incentivos fiscais, falamos de outras coisas, LDO no primeiro bloco, segundo bloco também. Vamos falar de política aqui um pouco. O Lorenberg, por favor, abra aí essa rodada de perguntas, por favor. De política. No mês de fevereiro, deputado, o senhor esteve reunido com lideranças e integrantes do PSDB no norte do estado. E ali estava exatamente a ideia de como seria o comportamento do partido nas eleições de 2022. E aí eu venho a minha primeira pergunta exatamente baseado nessas conversas. Baseado nessas conversas, deputado, do senhor que preside o PSDB regional, qual seria a perspectiva ou as perspectivas do PSDB no estado com vistas às eleições de 2022? Ok. Primeiro, o PSDB ele precisa fortalecer a base. Fortalecer a base é os diretórios, montar o partido nos municípios que ainda não tem. Nós temos 141 municípios e 100 diretórios. Já é uma quantidade expressiva. E eu estou correndo atrás agora para montar os 41 municípios até o final do ano, se não conseguir até março do ano que vem. A pandemia tem atrapalhado bastante. Eu já visitei 38 municípios. Era para ter visitado muito mais, mas não consegui por causa da pandemia, que eu resolvi dar uma segurada, porque quando a gente chega no interior, principalmente nas cidades menores, há uma aglomeração natural. É difícil você não... E eu percebi que eu estava muito mais do que me arriscando a vida dos outros. Então eu preferi dar uma segurada nisso. Estou voltando agora, deu um novo aumento de casos agora, vocês acabaram de ler aí, estou um pouco preocupado com isso, bastante preocupado, perdi meu chefe de gabinete, cara que estava comigo há mais de 25 anos, estava comigo, meu amigo, quer dizer, foi uma perda assim, terrível, e a gente sabe, e eu falo isso, muitas vezes eu tenho até dificuldade de falar nesse assunto ainda, porque faz um mês, fez agora um mês e pouco, mas assim, todos nós perdemos. Essa pandemia criou uma coisa e quando você falava, perdi um amigo, ou perdi o pai, ou perdi a mãe, ou perdi um irmão, era um sofrimento que todo mundo olhava para você e falava, olha, o Avalone teve essa perda. Hoje não. A perda é de todos, né? Só para fazer um adendo aqui, hoje a gente vai ter aqui amanhã o juiz do TRE, o técnico de informática, o TI lá do TRE perdeu o pai, a mãe e a irmã. É uma coisa louca, é uma coisa assim assustadora. Ontem nós perdemos na Assembleia o Jaime, que é um cara da fisioterapia, fiz várias vezes com ele. Né? É um cara fantástico. A gente leva um susto assim com as perdas, mas tudo bem. Vamos continuar aí, que eu perdi até a linha do raciocínio aqui. Que era do PSDB. Do PSDB. Ok. Então eu tinha parado por causa justamente disso. Mas nós estamos voltando agora, eu pretendo concluir isso e trabalhar muito a chapa. O que está atrapalhando a gente montar as chapas estadual e federal principalmente? O que está atrapalhando é a legislação. Quando a gente pensa que vai por um lado, o Congresso Nacional já mudou ontem à noite. Para mim, um atraso muito grande, voltar às coligações, é terrível isso. É ruim ou bom para o PSDB a volta da coligação para proporcional? Se fosse na prefeitura, na campanha do ano passado de prefeito, teria sido bom voltar à coligação, porque nós não fizemos nós fizemos um vereador na sobra, certo? Mas para a política é ruim. Nós não podemos ficar olhando para o nosso umbigo, certo? É ruim para a política. Não podemos ter 36 partidos, nós temos que ter 5, 6, 8, 10 partidos no máximo. Não existe 36 ideologia, não existe 36 modos de pensar. Quer dizer assim, nós temos que fortalecer partidariamente. Então, não pode ter coligação, para forçar a ter menos partido, não pode passar distritão, um absurdo. Quer dizer, não tem sentido nenhum isso. Quer dizer, assim, passou, então, né, deputado? Não passou. O distritão, graças a Deus, por causa do distritão, houve o acordo para passar a coligação. Então, assim, tomara que o Senado da República mude isso, e tem condições de mudar. Não é fácil, por causa da composição política, mas, na minha opinião, deveria mudar. Voltando ao PSDB, montando a estratégia correta, eu sou favorável à lei do próprio Fávaro, nosso senador, que garante 18% de vagas para mulheres. Eu acho que isso vai melhorar, vai trazer as mulheres realmente acreditando. As mulheres ainda não acreditam que ao participar na cota de 30%, vão se eleger. Certo? Ao ter 18%, elas têm certeza que vão se eleger. Então nós vamos conseguir, num primeiro momento, buscar
essas lideranças femininas para virem para dentro da política, e vai melhorar a política, porque as mulheres têm uma sensibilidade que é importante e que está faltando mais isso na nossa política do Brasil em geral e também no Mato Grosso. PSDB vai ter candidato a governador em 2022 ao Senado, enfim, como é que está sendo tratado isso? Já queria que o senhor incorporasse aí a possível vinda aí, vai expandindo a questão a nível nacional, do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e do Dória também tem se falado bastante. Ok. Nós já temos pré-candidato ao Senado, é o ex-prefeito de Cáceres, o Francis Mares. Ele estava aguardando a segunda dose da vacina, tomou a segunda dose da vacina, estava fazendo só de forma online e agora já está correndo o trecho. Então, ele já está começando pela região de Cáceres e vai se incorporar aí no projeto partidário. E nós estamos trabalhando o nome do Ari Lafim, que é prefeito de Sorriso pelo segundo mandato, jovem, e um cara que está demonstrando uma capacidade de gestão muito grande, muito bem avaliado nas redes sociais, cada vídeo dele colocando bomba nacionalmente, é visto em vários lugares. Quer dizer assim, é um nome importante, mas não é fácil ele, como prefeito de Sorriso, deixar de ser prefeito, renunciar para ser candidato. Mas nós estamos trabalhando muito isso e eu vejo que é uma candidatura importante. De 2 semanas para cá, a imprensa tem colocado que o ex-deputado Nilson Leitão tem sido procurando por áreas do agronegócio, querendo lançá-lo para candidato a governador, o que seria muito importante e tem todo o apoio partidário para isso. Então nós temos dois nomes que estão sendo construídos para que a gente possa ter uma candidatura ao governo, candidatura ao Senado e chapas boas para deputado federal e para deputado estadual. Eduardo Leite vem a Mato Grosso de fato? Provavelmente na última semana desse mês. Eu acabei de conversar hoje. Dória não, só ele? Não, esse mês. Os dois? Não, esse mês o Eduardo Leite. Eduardo Leite, não, falei o Dória não. O Dória não este mês. Ah, o Dória não este mês. Ele com certeza virá no mês de setembro. Né? E estão rodando o Brasil inteiro, nós temos prévias. 4 pré-candidatos para as prévias, nós temos 1.300.000 filiados no PSDB, 45 mil em Mato Grosso. Se você fizer a proporção, é um colégio eleitoral importante, Mato Grosso, já foi dito pelos dois para nós. Então ele quer vir aqui, e é uma vinda respeitando as questões da pandemia. Então não é uma vinda onde vai ter um grande acúmulo de pessoas, não. Mídias sociais, conversar através das mídias sociais, contato com a imprensa, e eu já estou disponibilizando o telefone da assessora de imprensa do Eduardo Leite, que inclusive morou já em Cuiabá, e tem família aqui em Cuiabá, Lízia, se não me engano, para que aqueles que tiverem interesse em ter entrevista com ele, possam entrar em contato para que ele possa falar dos seus projetos e possa preparar a vinda dele, que deverá ocorrer na última semana, acho que é 27, 28, eu preciso verificar, sempre num sábado ou domingo. Se ele for pernoitar aqui, o convite fica para ele vir aqui, a opinião aqui, você podia fazer até essa ponte aí, de repente... Mas eu vou deixar com vocês o telefone, tá? E faço a ponte também, sem problema nenhum. Sorenberg, rapidinho. Deputado, mas muito rapidamente, veja, o PSDB, nas últimas eleições, tem pecado, e aí é uma provocação mesmo, tem pecado por ter um número grande de candidaturas à presidência da República e divide o partido em 3, em 4 leques diferenciados. E aí sai para uma campanha sem o apoio uniforme de todos os filiados do PSDB. Isso não pode não acontecer, ou pode acontecer em 2022, deputado? Olha, se a gente pensar, ver o que acontece nos Estados Unidos, que não é a mesma coisa daqui, os democratas lá e tantos republicanos, principalmente os democratas, porque quando o cara está no poder, como foi o caso do Trump, é praticamente unânime a reeleição. Mas os democratas tinham 7 ou 8 pré-candidatos. E batendo duro no outro. Inclusive a vice. Era uma pré-candidata que batia muito no Biden. E depois houve a composição, ela veio, hoje parece uma união quase perfeita dos dois. E é isso que tem que acontecer. Se vai acontecer, a gente não sabe. Hoje tem um problema grave acontecendo,
Eu vi uma entrevista do Aécio Neves, eu acho que na CNN agora, acabei de ver, muito forte. Ele ligou para o Geraldo Alckmin, falando em sair do partido, porque não consegue viabilizar dentro do partido a candidatura dele ao governo do Estado, que é uma pessoa respeitadíssima, o 7º filiado do partido, uma série de coisas, e eu não entendi direito, vou me aprofundar no assunto, que parece que a saída dele teve uma dificuldade. Eu não sei nem porquê, nem como, mas não entendi direito o que foi colocado pelo Aécio. Isso pode causar um problema, e é isso que nós temos que administrar internamente. Isso é um problema partidário que nós vamos ter que administrar. Nós temos 4 pré-candidatos, mas só tem 2 se movimentando. Só os 2 governadores. Tanto o Tasso Gereissati, que é uma figura fantástica e que poderia ser um cara para unir o partido, certo? Como o Arthur Vigílio, eles não estão se movimentando. Então, eu estou confiando que esses 2 vão para a disputa que ocorrerá no dia 23 de novembro, em primeiro turno, e, se necessário, 29 de novembro, em segundo turno. Fará o contraponto, tendo candidato ao governo do Estado, o PSDB vai pegar no contraponto o governo Mauro Mendes, vai botar o dedo na ferida daquilo que eventualmente possa não estar dando certo? Se sim, em que sentido, em que área, por exemplo, deve atuar aí uma candidatura, suposta candidatura do PSDB? Eu acho que é melhor a gente discutir isso o ano que vem. Não é apropriado discutir isso nesse momento. Porque só se lança candidatura. Por que eu digo isso? Porque, na realidade, e é natural isso, às vezes a população tem uma certa dificuldade de entender estas composições políticas, muitas vezes, e tal, e a gente tem que tentar explicar muito didaticamente isso. Você vê a questão do PSDB hoje em Mato Grosso. O deputado Carlos Avalone e o deputado Wilson Santos fazem parte da base do governo. Por isso que eu perguntei. E a vereadora Maria Avalone faz parte da base da prefeitura. E os 2 são adversários na questão. Nós fazemos parte da base para governar. Não fazemos parte da base para... Não é de eterno. Com compromisso para a eleição. Certo. A eleição é outra coisa. Eu perdi a eleição para Mauro Mendes. Eu apoiei Pedro Táxi. O Wilson Santos perdeu a eleição para Mauro Mendes. Apoiou Pedro Táxi. Passadas as eleições, logo em seguida, quando eu entrei, eu disse que ia apoiar, que eu acreditava na maior parte das propostas do Mauro, e o Wilson ficou 1 ano discutindo ainda e veio apoiar no ano seguinte. É o respeito à capacidade do parlamentar, que foi eleito, tem voto e que tem que justificar as suas bases. Eu tenho que ser ranzinhos agora, a gente vai ter que encerrar o programa, mas eu quero antes dar uma pincelada na questão do meio ambiente. Rapaz, tá pegando fogo já em muita parte aí, Pantanal inclusive, e a Assembleia tem uma comissão que o senhor preside e que tem tido efeito aí na redução desses incêndios, desses focos de incêndio. Queria que o senhor resumisse em 1 minuto e meio para a gente o que está acontecendo aí na alçada da sua comissão. Vou tentar até falar um pouco rápido aí, porque são tantos assuntos nessa área. O ano passado, nós fomos surpreendidos com um incêndio que não deveríamos ter sido. Porque hoje a meteorologia fala tudo o que vai acontecer. Mas o Mato Grosso foi surpreendido, todos nós. E tivemos um desastre. Foi um desastre o que aconteceu. Tanto flora, fauna, economia, foi um desastre. E esse ano, nós tivemos um ano mais seco do que o ano passado. Então, a tendência era que esse ano fosse pior. Mas a organização da sociedade, coordenada por nós, pelo governo, pelo Congresso Nacional, fez com que nós estejamos hoje com 90% de redução de focos de incêndio no Pantanal, considerando de 1º de janeiro a 1º de agosto. 90%. Até esse último incêndio era 97%. Hoje eu fiquei a tarde toda lá, fui nas frentes de incêndio, na frente do fogo, junto com os bombeiros, para verificar o que estava acontecendo. É impressionante aquela questão do fogo subterrâneo. Impressionante. Eu vi lá, o bombeiro mostrando para mim. Parece lenda. Deputado, né? Parece lenda. É uma coisa impressionante. O fogo todo apagado e, de repente, aquela fumaça saindo, ele abre o buraco assim, vai vendo, e você põe a mão no negócio queimando e tal. Então, assim, o Pantanal é diferente, não tem nada igual. É uma coisa impressionante isso que está acontecendo, mas está muito organizado. Parabéns aos bombeiros, parabéns à SEMA, parabéns à Defesa Civil, quer dizer assim, e parabéns a todos os que estão ajudando. Olha, esse fogo aí, se você viu o que os pantaneiros estão fazendo, subiram em máquina.
o dono, o presidente do Sindicato Rural, Raul, parabéns. O vereador Dudu, cara, eles subiram nas máquinas e limparam a pista para o avião começar a usar. Quer dizer, assim, as pessoas estão envolvidas, todos envolvidos. E nós estamos conseguindo segurar essas queimadas até agora. Hoje, 3 focos de incêndio pesados. Esse que está terminando, um nos Guatós. Eu queria até mostrar, não vai dar tempo aqui, um áudio de um dos plantadeiros lá, reclamando para o vereador da questão lá dos índios Guatós. Quer dizer, assim, o que nós vamos fazer? Os caras estão pondo fogo aqui, a cultura permite, nós não podemos entrar, nem um bombeiro pode entrar. E outra na região do Chumbo, que também foi uma equipe do bombeiro e já foi um monte de gente junto e já estamos combatendo lá. Carlos Avalone, deputado estadual pelo PSDB, presidente inclusive aí dessa comissão muito importante de meio ambiente, também de orçamento da Assembleia Legislativa, presidente do PSDB de Mato Grosso. Muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Um abraço para a dona Maria, que na verdade é a senhora, a vereadora Maria Avalone, aqui de Cuiabá. Um abraço para a senhora, viu? Logo, logo a gente vai estar convidando para vir aqui e até a próxima. Muito obrigado. Imagina se eu já não mandava em casa, se eu estou mandando agora, né, Paulo? Um abraço, então. Um abraço a todos vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês. João Ribeiro, meu amigo por inteiro, assessor de imprensa. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. O juiz de direito, o juiz auxiliar da Presidência da República, não, Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Dr. Luiz Otávio Saboia Ribeiro, nosso entrevistado, de amanhã às 7h30 da noite. Não perca. Até lá, fica bem. Fica com Deus também.